Bem, boa noite. Hoje é a segunda parte de Direitos Humanos que nós vamos ver. É interessante que vocês possam depois ler o material que foi disponibilizado, porque o material vai ser a base da nossa aula hoje, mas o material está mais completo, né? Vai ter mais informações. A gente vai hoje tentar focar realmente naquilo que mais se destaca, no que mais chama a atenção, para que a gente possa realmente fazer aí um apanhado do que é mais importante, digamos assim, mas não quer dizer que as outras informações também não sejam. É necessário que vocês leiam a Declaração de Direitos Humanos, é necessário que vocês leiam, como eu falei, né, algumas informações a respeito dos tratados, a respeito da crise humanitária que a gente está vivendo aí pelo mundo, tá certo? Então, aqui tá como aula 1, mas tem a continuação da nossa aula, tá? Sobre os direitos humanos, aí para o concurso da Fundase. Quem fez Macaíba ontem, espero que tenha se saído bem, espero que tenha feito uma boa prova. E a gente vai, inclusive, depois, se acharem interessante, a gente pode até ter um momento para conversar a respeito da prova de Macaíba e ver o que provavelmente também vai cair na prova da Fundase, porque a prova da Fundase tem aí a parte específica de serviço social, e essa turma só tem assistente social, nenhum educador ou de outra categoria profissional, né, se interessou, quis fazer o curso agora, ou teve condições também, né, passa por isso, a gente sabe que não está fácil para ninguém, e as pessoas estão tentando aí de todo jeito, né, dar conta de suas demandas e daquilo que é mais importante, então tem prioridades, né. E aí a gente pode depois conversar, tirar um dia para tirar dúvidas, como eu falei, né? Quando terminarmos essas aulas, que a gente deve terminar a próxima semana, né? A gente tem mais 4 aulas com a de hoje, e aí nós podemos ter um dia de revisão, um dia para resolver questões e tirar algumas dúvidas, tá certo? Nós vamos falar hoje sobre o direito internacional dos direitos humanos, né? Que essa parte dessa aula, ela fundamenta, ela dá base, né? Ela é o alicerce para as aulas que vêm, depois dessa daqui, no caso, para a aula que vem depois dessa daqui, que é a aula sobre os tratados internacionais e os tratados dos quais o país, né, o Brasil faz parte, quais são os tratados internacionais que nós somos signatários e que nós devemos respeitar. Domingo passado, ou seja, ontem, nós tivemos aí o aniversário dos 16 anos da Lei Maria da Penha, e com esse aniversário, nós lembramos, rememoramos, né, que uma das ações mais emblemáticas que teve que ir para um tribunal internacional, não é? Que foi para além do STF, Maria da Penha, para conseguir a condenação do marido dela, ela teve que sair do nosso país e ir até os órgãos internacionais, até a ONU, para pedir a condenação do marido dela, para que ele fosse condenado no nosso país, porque a gente tinha ainda, né, muito forte a questão do direito muito baseado no direito do homem, e do homem que se sentisse com a honra ferida, né? Tinha muito aquela coisa da justificativa de pela honra o, o, o marido, né, o companheiro, ele poderia bater, ele poderia matar, né? Ele era absolvido em muitos tribunais. Existem casos, quando a gente vai estudar sobre violência doméstica, né? Existem casos onde a gente viu tribunais do júri formados só por mulheres. O tribunal do júri é para todo crime que resulta em morte, né? Para todo crime de homicídio. Então, tirou a vida de alguém, você vai para o tribunal do júri, você desculpa a pessoa, né? A, aquele que cometeu o crime, né? Vai para o tribunal do júri, ele não vai para uma audiência, para um julgamento sem o tribunal do júri, não vai para um julgamento só com o juiz, o promotor e um advogado de defesa, por exemplo.
o crime de homicídio é um crime que diz respeito a toda a sociedade, então é a sociedade quem define qual é a pena. E aí, com a nossa cultura muito arraigada ainda, muito permeada pelo machismo, né, por essa direção, esse entendimento muito patriarcal, que o homem é o chefe da casa, então o homem ele tem a voz ativa, é aquele quem manda e comanda, então a gente ainda muito recentemente nós tivemos casos julgados dessa maneira. E aí Maria da Penha, ela foi para os órgãos internacionais, se eu não me engano, ela foi para o Tribunal de Haia, não tenho certeza agora se foi esse mesmo, é, infelizmente acabou me fugindo aqui, mas vocês podem também pesquisar, eu posso trazer na próxima aula, inclusive, para reforçar essa informação, porque assim, vai que a questão discursiva de vocês tem alguma relação com os tratados, com o país, né, o fato do país ser signatário de tratados internacionais e tudo mais, né? Então, isso vai fazer com que vocês possam discorrer a respeito com um pouco mais de propriedade, um pouco mais de domínio da temática, tá certo? Aqui, como vocês podem ver, quando se trata de direitos internacionais dos direitos humanos, a gente não está falando de direitos humanos apenas no Brasil, não são os direitos humanos que estão registrados apenas na nossa Constituição, a Constituição de 88, que é a Constituição Cidadã. A gente ainda está um pouquinho antes da Constituição, a gente está ali meio que pelos anos de 1960, 1970, tá certo? Nós estamos ainda resgatando o que os direitos humanos tem a ver com a nossa legislação, o que, é que os direitos humanos têm a ver com a legislação de um modo geral pelo mundo. Então, o direito internacional dos direitos humanos estabelece as obrigações dos governos de agir de determinada maneira ou de se abster de certos atos, a fim de promover e proteger os direitos humanos e as liberdades fundamentais de indivíduos ou de grupos. Os direitos humanos, eles vêm realmente como um código universal, e as Nações Unidas, né, é o principal órgão que nós devemos lembrar quando falamos em direitos humanos, porque a Organização das Nações Unidas, ela foi a estrutura, digamos assim, uma estrutura simbólica, tá? Mas é uma estrutura que organiza, né, e reúne todos esses países que fazem parte dessa organização, que fazem parte da ONU. Então, para discutir direitos internacionais, por meio das Nações Unidas, né, foi definida uma ampla gama de direitos que deveriam considerar e incluir em seus aspectos, né, de incluir na sua Constituição, inclusive na Constituição da Declaração dos Direitos Humanos, da Declaração Universal, né, os direitos civis, culturais, econômicos, políticos e sociais. Então, é importante que vocês possam se lembrar dessa parte aqui, direitos civis, econômicos, culturais, políticos e sociais. Né? Isso aqui é a base dos direitos humanos, é sobre isso que os direitos humanos vão falar, tá? Sobre esses direitos que são inerentes a qualquer ser humano. A gente, quando fala de direitos humanos, a gente tem que lembrar disso, que é para proteger o direito de todo e qualquer ser humano habitante neste planeta. Porém, como a gente já falou na aula anterior, não é uma declaração que consiga abarcar todos os países, né, do nosso planeta, porque existem países que não fazem parte da ONU, que não são signatários de tratados, que continuam aí tentando conduzir o seu povo da maneira que melhor lhe convém. Então, por meio por causa, né, dessa não adesão aos direitos humanos internacionais, né, ao direito internacional que diz respeito aos direitos humanos, que muitos países hoje ainda vivem sob a égide da ditadura, né, da tortura, das guerras civis. Então, esses países eles não têm aí nenhum tipo de relação
direta, né? Acaba tendo uma relação indireta, obviamente, porque, como a gente sabe, os Estados Unidos, com todo o seu poderio de armamento, acaba interferindo nos conflitos da grande maioria dos países, principalmente se naquele território tiver petróleo e outras riquezas naturais. Então, a manutenção da guerra civil em alguns países é até interessante, né? Porque para países que querem o domínio daquele território, quanto mais destruído tiver o seu povo, mais fácil de dominar também será. Mesmo a gente sabendo que os Estados Unidos, por exemplo, são signatários dos Tratados de Direitos Humanos, faz parte da ONU, né? Faz parte das outras organizações mundiais que existem por aí, mas eles se rebelam na hora de assinar determinados acordos e fazer parte de determinados acordos, principalmente quando se fala em proteção do planeta, do meio ambiente, das energias renováveis, da sustentabilidade. Então, todas essas questões perpassam os direitos humanos, porque, por meio dos direitos humanos, também se pensa as relações entre os países no combate, por exemplo, à degradação ambiental, porque sem o meio ambiente protegido, o ser humano não tem como viver posteriormente, né? Então, a gente não vai ter planeta para habitar. A proposta de se discutir direitos humanos dessa maneira é justamente para que os países eles ponham o pé no freio no momento da exploração, né, do planeta, dos recursos naturais, para que a gente possa pensar realmente em uma forma sustentável de viver e continuar vivendo e garantir que este planeta ainda exista para as próximas gerações. Então, é um discurso que parece um tanto batido, mas é um discurso essencial para que a gente possa refletir a respeito da necessidade de se pensar o direito internacional em relação aos direitos humanos, a constituição de todo esse processo aí de acordos que existem entre os países, tá certo? A primeira leva, né, de direitos que a gente pode considerar, como eu citei, né, os direitos são civis, culturais, econômicos, políticos e sociais, e aqui a gente tem os econômicos, sociais e culturais, que vieram por meio da Convenção Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que entrou em vigor em 1976. Como eu disse a vocês, a gente está mais ou menos nesse período entre a década de 1960 e 1970, fazendo esse resgate da história dos direitos humanos, para que a gente possa entender como é que se deu essa história e possa ter condições de responder a grande maioria das questões que puderem vir, né? Como o edital ele foi extremamente evasivo, amplo, vago, digamos assim, a gente vai tentando realmente pegar o que mais interessa, tá certo? É, com relação, né, aos direitos que são buscados, que se busca proteger por meio dessa convenção, né, que houve em 1976, o direito a trabalhar em condições justas e favoráveis, o direito à proteção social e a um padrão de vida adequado, e aos mais altos padrões atingíveis de bem-estar físico e mental. Então, já nesses dois primeiros, são os direitos econômicos e direitos sociais, a gente fala sobre trabalho e a gente fala sobre condições dignas de existência. Então, todas as pessoas deveriam ter alimentação, habitação, saúde, lazer, educação, deixa eu ver, assistência social, deveria ter. Eu estou tentando lembrar aqui dos direitos fundamentais que estão no artigo 5º da nossa Constituição, porque é justamente o artigo 5º ele vai derivar disso aqui, né, da definição desses direitos econômicos, sociais e culturais, a gente vai ter a definição na nossa Constituição de quais são os direitos fundamentais. Então, direito ao trabalho, o direito a um trabalho sem carga horária excessiva, de forma que as pessoas possam ter o horário de descanso para repor, né, aquela história que a gente já escuta desde a universidade, né, como é que a gente reproduz a nossa força de trabalho, é na hora do descanso. Então, o descanso, ele é essencial ao próprio capitalismo, ao próprio mercado,
porque o trabalhador ele precisa renovar suas energias, repor a sua força, sua própria força de trabalho, né? Reproduzir a sua própria força de trabalho para que ele tenha condições de trabalhar no dia seguinte. Então, essa carta, na verdade, ela também vem atender a esses interesses, porque não tem como você manter um sistema funcionando com o que a gente tinha no início do século XX, por exemplo, nas indústrias, nas fábricas, crianças trabalhando por horas exaustivamente, mulheres também em condições insalubres, homens trabalhando de toda forma, sem nenhuma proteção ao trabalho. Então, essa discussão ela veio também para trazer condições dignas de trabalho para que o trabalhador ele pudesse se reproduzir enquanto força de trabalho e pudesse permanecer nas indústrias, pudesse permanecer por um bom período, por um longo período, né, no seu trabalho, porque isso evitava a rotatividade de mão de obra, evitava o treinamento de mão de obra frequente, então isso trazia prejuízos para as indústrias. A gente não pense que a discussão de direitos humanos também é uma discussão ingênua, sem nenhum tipo de interesse outro, né? A gente sabe que a Declaração dos Direitos Humanos ela surgiu dentro do sistema capitalista. Ela não surgiu, por exemplo, num mundo que era naquele momento um mundo socialista, até porque a União Soviética havia acabado de perder a guerra, né? Assim, desculpa. Na verdade, a gente estava ali num processo de ascensão, não é, do poderio norte-americano, de alguns países europeus que faziam parte daquela coalizão, né, de forças para destruir a Alemanha, a Itália fascista, a Alemanha nazista. Logo em seguida veio uma tentativa de ascensão do socialismo, né, com a União Soviética, e depois com a Guerra Fria, né, os Estados Unidos conseguiram aí se sobrepor. Mas o que estava realmente em ascensão naquele período era, sim, o sistema capitalista, com suas indústrias, com suas fábricas, com suas formas de organização do mundo do trabalho, tá? Então, um outro direito que surgiu a partir, né, dessa primeira categoria dos direitos, do direito internacional de direitos humanos foi o direito à proteção social, né, com relação esse aqui eu acabei de ler, desculpa, gente, que estava falando, né, dos padrões atingíveis de bem-estar físico e mental. E o direito à educação e ao usufruto dos benefícios de liberdade cultural e de programas científicos. O que é que isso quer dizer? Do progresso científico. O que é que isso quer dizer? Os países estavam numa grande efervescência, num crescimento acelerado, né, de progresso científico, de grandes descobertas. A gente já tinha luz elétrica, a gente já tinha automóveis, a gente já tinha telefones que vieram surgindo, né, que surgiram logo após, computadores. Então, nós começamos a criar, né, e a construir, e tivemos um progresso científico tão acelerado, então, ficou também como a gente vai ver que é uma das gerações dos direitos humanos, o acesso a essa tecnologia e a biopolítica, né, as discussões a respeito das invenções e das descobertas em relação à genética, em relação ao biopoder, né, digamos, nesse sentido. Então, nós temos aí numa quarta geração dos direitos humanos, né, essa definição e essa determinação de que todos deveriam ter acesso a esses direitos, tá? Então, também temos os direitos civis e políticos. Os direitos civis e políticos, eles ficaram separados dos direitos sociais e econômicos, tá certo? E culturais. Os direitos civis e políticos dizem respeito também muito fortemente às questões de conflito, né, que existem pelo mundo. A gente está vendo aí a guerra da Ucrânia, né? A gente está vendo aí agora um grande alerta em relação a outras guerras que podem surgir, Japão,
as Coreias, os países orientais também se movimentando em relação a esses conflitos. E tudo isso acende o alerta. Provavelmente isso não vai cair na prova de vocês, porque é coisa muito recente. O que deve cair são questões até a publicação do edital, tá? Geralmente eles não colocam informações ou questões que sejam polêmicas ou que possam suscitar questionamentos, possam suscitar, inclusive, impugnação das questões. Concurso público geralmente não faz esse tipo de aposta, justamente porque entende que na hora da prova, você tem que ter questões que exista um consenso e que aquilo ali é o que está na história, e não é o que alguém está contando ou o que é ainda uma aposta, tá certo? Então, não vai falar em Terceira Guerra Mundial, não deve falar em nada dessas teorias da conspiração, como o pessoal chama, né, que a gente não sabe bem até que ponto é. Os direitos civis e políticos, né, que também, por meio de uma convenção internacional, que foi a Convenção sobre os Direitos Civis e Políticos, e o seu primeiro protocolo facultativo entraram em vigor em 1976, e o segundo, opcional, foi adotado em 1989. Então, a gente tem aí, em 76, também uma convenção a respeito de direitos humanos, que tratava sobre direitos civis e políticos, e a gente tem a que entrou em vigor em 1989, um ano após a nossa Constituição Federal ter sido promulgada. A convenção que lidou com esses direitos, né, lida com a questão dos direitos à liberdade de movimento, à igualdade perante a lei, o direito a um julgamento justo e a presunção de inocência. A presunção de inocência, em algumas questões de prova, ela vem assim: ninguém pode ser preso, ninguém pode ser condenado devido à presunção de inocência. Não. Presumir a inocência de alguém é que qualquer pessoa que esteja sendo acusada, o ponto de partida é considerar que ela é inocente. E aí, qual é o ônus da prova? O ônus da prova fica para quem está denunciando aquela pessoa, né? Que geralmente é o Ministério Público. Então, o Ministério Público ele vai buscar identificar quais são os meios de prova que vieram no inquérito policial para que a pessoa seja julgada e condenada se houverem as provas suficientes. Existe um termo em latim, no direito, que se chama indúbio pro réu. Indúbio pro réu significa, na dúvida, você absolve o réu, é pró-réu, né? É a favor do réu. Então, se existem dúvidas naquela condenação, se não existe ali realmente um, um, um meio de prova substancial, não existe ali fundamentos para a condenação daquela pessoa, é melhor você absolver um culpado do que condenar um inocente, tá? Então, isso se baseia justamente nessa parte da convenção que aconteceu em 1976, quando foi trazida aí o tratado a respeito dos direitos civis e políticos, tá? É, a proibição da tortura, como a gente já viu, né, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, o tratamento ou punição cruel, degradante, a escravidão e o trabalho forçado, a prisão, a detenção arbitrária. Arbitrária é sem a devida condenação ou sem as justificativas necessárias. Ninguém pode ficar preso sem qualquer razão. Então, as pessoas só podem ser presas no nosso país. Eu estou falando da teoria, tá, gente? Não estou falando das práticas. É, a pessoa, infelizmente, a pessoa só pode ser presa no nosso país se ela for presa preventivamente, provisoriamente ou após uma condenação. Preventivamente e provisoriamente são prisões que elas têm um caráter de assegurar à população a maior segurança. Ficou meio redundante, mas é isso mesmo. É quando o réu, que ainda não foi condenado, tá? Ele ainda não é a pessoa que vai receber a pena realmente, mas é o réu. Quando o réu, ele vai cumprir, né? Ele vai ficar privado de sua liberdade
devido a representar um risco para a sociedade. Ele pode estar ameaçando as vítimas, ele pode estar ameaçando as testemunhas, ele pode ter causado uma grande comoção social, né? Então, essa pessoa ela deve ficar detida preventivamente. No caso, provisoriamente, a provisória ela tem um prazo, e aí, se o juiz entender, ou a juíza, né, entender que ele representa um risco maior, ele vai para uma prisão preventiva, que é um prazo indeterminado. Isso aí vocês não precisam saber detalhadamente, porque diz respeito a direito penal e só cai direito constitucional. Só estou tentando explicar para que fique um pouco mais claro para vocês que prisões são essas, do que se trata, né? Então, assim, ninguém pode ser preso arbitrariamente, né? Privado de sua liberdade arbitrariamente. Não é porque eu sou delegado e estou a fim de prender alguém que eu vou lá e pego qualquer pessoa na rua e prendo, né? Isso não pode acontecer, tá? Além disso, a interferência arbitrária na privacidade, não é? O seu espaço privado, ele não pode ser invadido, então, assim, a polícia só pode entrar na sua casa com mandado do juiz, é mandado, tá? Mandato é quando é eletivo, quando alguém se elege para um mandato, e mandado é quando o juiz manda, né? Falando assim leigamente, né, e bem tentando explicar, né, de forma mais detalhada, o mandado é quando o juiz, né, ele autoriza que a polícia entre na residência, né? Então, se não tiver mandado, você pode dizer à polícia que volte outra hora, que você não vai abrir sua porta. É claro que a gente sabe que o diálogo não é bem assim, né? Mas, enfim. Essa gravação, ela é melhor que ela fique só entre nós, para não pensarem que eu estou falando mal das polícias, não é esse o nosso tema, né? É, também a questão da propaganda de guerra, a discriminação e a defesa do ódio racial ou religioso. A gente não pode induzir ou estimular ou incitar, não é, os conflitos civis, uma guerra civil, por exemplo, como o nosso presidente faz, que fica chamando as pessoas para as ruas, para que botem abaixo o STF, para que impeçam as eleições, né? Provavelmente esse tipo de questão também não vai cair na prova de vocês, porque é claro que você vai ali colocar quem é de esquerda ou quem defende direitos humanos, mesmo sendo de direita, ou quem tem um pouco mais de juízo, né, vai estar fazendo ali um manifesto praticamente contrário à postura do chefe maior desse estado atualmente, e a gente vai ter do outro lado as criaturas que ainda conseguem defendê-lo, que eu não sei como. Nas convenções sobre direitos humanos, né, o que elas representam, se cair alguma questão a respeito disso, do que elas são, né, elas são uma série de tratados internacionais e outros instrumentos adotados desde 1945, então a gente tem 45, a gente tem 76, a gente tem 89, tem a de 48, a de 65, nós temos aí diversas convenções, tá certo? Uma das convenções interessantes que a gente tem é a de 65, que fala sobre a discriminação racial. Um nome para falar sobre discriminação racial é o Martin Luther King, né? E o outro é o próprio Mandela. Nós temos aí a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres em 1979, por um forte movimento feminista naquele período. E aí hoje eu até fiz uma postagem sobre feminismo e tal, né? Para que ele serve, a quem ele ajuda. E momentos depois eu recebi a notícia de que uma mulher de 35 anos ela foi assassinada por um ex-colega, né, nosso lá do tribunal. Ainda não foi divulgado que foi ele quem cometeu o crime, mas pelas informações que as pessoas obtiveram lá em Recife, muito provavelmente foi essa mesma pessoa, porque ele inclusive é acusado de tentar matar a ex-companheira dele, tentar matar outras pessoas no dia do evento. E aí, no mês de defesa, né,
dos direitos da mulher contra a violência doméstica. A gente está no mês em alusão, é o Agosto Lilás, né? Um mês em alusão à proteção da mulher. Hoje é dia 8 de agosto e a gente se depara com isso, né? Só em Recife foram mais de 40 mulheres assassinadas só nesses 6 meses. Então, assim, são questões importantes para a gente estar atenta, para a gente pensar a respeito, que ainda existe um trabalho muito forte, né? Muito, muito grande a ser feito pelo movimento feminista, e todas nós devemos nos declarar feministas, né? Não tem como, quando escuto uma mulher dizer eu não suporto o feminismo, eu fico pensando como a alienação é forte, né? O poder da alienação. E como a gente viu, né, voltando aqui à questão das convenções, como a gente viu em relação aos direitos da pessoa com deficiência, a nossa legislação ela só veio tratar das pessoas com deficiência na segunda década dos anos 2000. A conferência, a convenção que teve sobre os direitos da pessoa com deficiência foi em 2006. Então, desde 1945 que a gente fala sobre direitos humanos, e apenas em 2006 veio se realizar uma convenção específica para as pessoas com deficiência. Então, assim, pessoas com deficiência têm uma dificuldade de voz e de serem ouvidas, né, que é muito gritante. É interessante, né? É um silêncio gritante, eles são silenciados, né? Essas pessoas são silenciadas de uma forma muito alarmante para quem presta atenção, né? Nas condições e na situação. Então, é interessante que a gente também. Fica mais fácil, inclusive, da gente lembrar do ano da Convenção da Pessoa com Deficiência, que foi em 2006. E voltando aqui, pessoal, seria interessante que vocês fizessem aqueles mapas mentais que eu sempre sugiro para falar, para colocar sobre cada convenção dessas, tá certo? A Convenção sobre a Prevenção e Punição de Crime de Genocídio em 48, que veio após a bomba de Hiroshima, né, e Nagasaki. Então, a gente não poderia mais, não é mais permitido utilização de bombas atômicas, né, a não ser que seja uma crise e uma guerra onde os países realmente queiram, sei lá, tocar fogo no mundo, né, porque, assim, não sei o que vai acontecer tendo o Irã com bombas atômicas, os Estados Unidos com bombas atômicas e tudo mais. Fala sobre direitos humanos é pesado, né? A gente fala sobre guerra. Falando sobre direitos humanos, a gente só fala sobre guerra, meu Deus. Uma das instituições importantes, que também está no edital de vocês, é o Conselho de Direitos Humanos. É importante que vocês entendam que conselho é esse, né? Ele foi estabelecido em 2006 também, pela Assembleia Geral que teve, né? A Assembleia Geral da ONU, e substituiu a Comissão de Direitos Humanos da ONU como principal órgão intergovernamental responsável pelos direitos humanos. Então, hoje, né? Antigamente a gente tinha a Comissão de Direitos Humanos, mas hoje nós temos o Conselho de Direitos Humanos dentro da organização, né, das Nações Unidas. Esse conselho é formado por 47 representantes de Estados-membros, ou seja, 47 países podem ter uma cadeira neste conselho. Se eu salvo engano, no período Lula, nós tivemos uma cadeira no Conselho de Direitos Humanos. E aí nós temos a questão, né, qual é a função desse conselho, né? Ele é encarregado de fortalecer a promoção e proteção dos direitos humanos em todo o mundo, né? Então, assim, mesmo os direitos humanos, mesmo a Organização das Nações Unidas, não estando presente em todos os países do mundo, por não haver adesão, né, aos tratados internacionais, mas o que nós temos com esse conselho? Nós temos uma estrutura com 47 representantes dos Estados-membros, né, dos Estados-nação, que fazem parte dessa estrutura e que define quais são as ações humanitárias que poderão ser feitas, quais são as ações, inclusive, de embargos que poderão ser adotados para que
algum país ele pare de agir de forma não condizente com a declaração. Então, países signatários que não respeitam a Declaração dos Direitos Humanos podem sofrer alguns embargos, embargos econômicos, embargos de caráter de auxílios que poderia estar recebendo, de investimentos, ou até mesmo de ajudas também, não é? Então, existem formas de você penalizar os países, tá? Que não respeitam as declarações, que não respeitam as convenções, que não respeitam os tratados que foram assinados até então, tá certo? O Conselho de Direitos Humanos, né, tem como uma de suas características principais a revisão periódica universal. Este mecanismo único envolve a revisão dos registros de direitos humanos de todos os 193 Estados-membros a cada 4 anos. Então, a cada 4 anos, a gente tem aí a reunião, né, digamos, a convenção, o encontro, né, deste conselho para fazer a revisão periódica universal. Então, é como se fizéssemos um balanço, assim como as conferências de assistência social, por exemplo, que a gente confere o que temos para pensar o que queremos. Então, existe essa revisão periódica por meio desse conselho. O conselho tem 47 membros, não é isso? E a gente tem 193 países, tá certo? Deixa eu só conferir se eu não estou trocando os 47. Tá aqui, 47 representantes, tá? A gente tem 47 representantes no conselho e nós temos 193 países membros na organização, tá certo? Então, assim, são números que vocês podem colocar em destaque no caderno, onde vocês estiverem anotando. É importante que vocês anotem, não sei se vocês estão anotando, mas é importante que vocês anotem, tá certo? E aí, a gente tem aí essa oportunidade, né, para cada estado apresentar as medidas tomadas e os desafios a serem enfrentados para melhorar a situação dos direitos humanos no seu país e cumprir as suas obrigações internacionais. No Brasil, nós tivemos aí algumas metas em relação aos direitos humanos, se tratando dos presídios, principalmente, da superlotação do sistema carcerário. A gente tem também, né, com a própria promulgação da Lei Maria da Penha, há 16 anos atrás, nós tivemos aí uma iniciativa de tentar diminuir a violência contra a mulher, tentar fazer com que realmente as mulheres tivessem no nosso país um lugar seguro para se viver, tá? Então, nós temos aí com essas convenções e esses encontros periódicos, né, os países eles vão colocando qual é a sua realidade, né, sem essa de ignorar, como o atual presidente faz, que diz que não tem racismo no nosso país, não tem machismo no nosso país não é homofóbico, só é o país que mais mata, né, pessoas trans no mundo, mas ele disse que nosso país não tem uma cultura homofóbica, não é misógino, não é machista. Então, assim, quanto mais a gente nega, né, e fecha os olhos, a gente não faz com que o crime desapareça, né, com que o racismo desapareça no nosso país. A gente só tenta tapar o sol com a peneira, fingir que nada está acontecendo e as pessoas continuam morrendo, né? Temos ainda, enquanto estrutura, tá? A respeito de direitos humanos, em termos internacionais, o Escritório do Alto Comissariado para os Direitos Humanos. Essa sigla aí, ACNUDH, tá certo? Então, tentem anotar essa sigla em algum lugar, porque é um dos órgãos que existem, né, dentro dessa estrutura para se construir, né, as propostas em relação às nações que estão ali reunidas e tentando construir, né, um mundo sustentável, né, um mundo onde as pessoas possam existir com segurança e cada uma possa existir realmente dentro da sua diferença, né, com a sua especificidade, e aí
nós temos esse escritório, né, que ele serve como uma secretaria, tá certo, dos órgãos dos tratados, comitês especialistas que apontam o cumprimento dos tratados. Então, assim, é como se a gente tivesse, né, um órgão público internacional, né, um grande Estado. Não, não escrevam isso na prova, pelo amor de Deus, eu estou só fazendo uma analogia. É como se a gente tivesse, né, um grande Estado maior que tivesse todos esses outros estados, né, reunidos dentro desse grande grupo, e aí existem essas estruturas dentro dele, tá certo? Então, uma dessas estruturas é esse escritório do Alto Comissariado, que faz esse papel de secretaria. É, a respeito, né, como eu disse a vocês, o material tem muito mais informações, eu estou só pegando realmente o que é mais importante e o que é de destaque para a gente. Então, a respeito do que a gente tem de datas importantes e é, complexificação dessa estrutura, porque a UNO ela começou com uma proposta e daqui a pouco ela foi tomando uma proporção muito maior, porque a ideia realmente era dominar o mundo, né, com seus preceitos. Então, assim, a gente entende que a mulher, o direito da mulher, a mulher ter direitos iguais, na nossa cultura, hoje nós caminhamos para isso, né? Mas, assim, uma boa parte da população ainda não entende, tá? Mas na nossa cultura a gente caminha para isso, tá certo? Porém, em outros países, não é assim que se pensa. A mulher realmente ela está num lugar de subalternidade e para eles isso é o correto. Então, a gente tem aí uma barreira cultural e uma barreira que, obviamente, tem seus interesses hegemônicos dentro daquela sociedade, de quem quer se manter no poder, exercendo esse poder, e para isso conta com o apoio, né, da própria sociedade, da própria população. Obviamente, não é um apoio homogêneo, a sociedade não é um grupo coeso, que pensa todo de uma forma só. Dentro dessas sociedades, a gente tem pessoas como a Malala, né? Malala é um nome importante para vocês lembrarem quando a gente falar de direitos humanos. Ela foi prêmio Nobel, né? Ela tem aí uma biografia fantástica. Malala só queria estudar e quase foi assassinada quando ia para a escola, porque os grupos, né? Os grupos majoritários, digamos assim, que exercem o poder, não queriam permitir o acesso dela à escola, né? Ela foi uma pessoa que enfrentou, né? Tão jovem e tão pequena, que Malala é pequenininha, né? Pelo menos era, não sei se ela cresceu. E aí ela enfrentou esse poderio todo. Então, assim, Malala é um dos grandes nomes para se falar sobre direitos humanos. Então, pesquisar sobre ela, saber um pouco sobre a história dela, pode ajudar vocês também até a exercitar, né, a leitura, a questão do texto, né, escrever uma redação coesa, escrever uma redação que realmente possa trazer para vocês uma boa prova discursiva, né? Então, dica de redação: inicie com a apresentação do tema, dizendo o que é, do que se trata, depois dê exemplos daquilo ali, né? Fale, se falar sobre grandes nomes dos direitos humanos, então você vai falar sobre as grandes autoridades que a gente tem na nossa história, né? Autoridades que eu digo em relação ao tema, tá certo? Pessoas que realmente deram suas vidas, literalmente, pela defesa dos direitos humanos. E aí, ao citar nomes, citar quais eram as lutas dessas pessoas, tá certo? Então, a gente vai ter aí realmente uma boa proposta de redação, e ao final você pode colocar uma proposta de intervenção em relação a isso. Como é que a gente pode melhorar a luta pelos direitos humanos atual, na contemporaneidade, não só no nosso país, mas no mundo inteiro, né? Como é que a gente pode proteger mulheres que estão nessa condição de violência, né, sendo abusadas sexualmente, exploradas em sua força de trabalho, em países asiáticos, por exemplo, né, Singapura, a gente tem aí
no Vietnã ainda, a gente tem em vários países ainda a exploração do trabalho escravo, né? E está na Declaração dos Direitos Humanos que a gente não pode mais ter trabalho escravo no nosso país, não, no mundo, né? Então, como eu grifei, né, aqui é importante a gente pensar, lembrar dos pactos internacionais de direitos humanos de 1966, 1966, 1976, tá? 66, 76, 89, 75, são anos importantes para a gente lembrar que houveram os tratados, os pactos, aconteceram as convenções, né? A gente teve aí a publicação da Carta Internacional dos Direitos do Homem, tá certo? Que a abolição da pena de morte em 1989. Então, apenas em 1989 foi abolida a pena de morte na declaração, tá? Pela Organização das Nações Unidas, a gente não deveria mais ter pena de morte como punição ao crime. Mas a gente sabe que nos Estados Unidos, mesmo sendo signatário de vários tratados internacionais, a gente ainda tem estados que mantêm a pena de morte como punição a crimes hediondos, certo? Como eu falei, né, que a gente tem que estudar, tem que se ater, né, à questão da crise migratória na Europa, principalmente, né, a gente tem aí a Europa recebendo a população da Síria, agora a população da Ucrânia, a gente tem aí Itália, França, deixa eu ver, Inglaterra, que abriu suas portas por um tempo. A gente tem países importantes aí nessa questão da crise migratória, recebendo as pessoas, acolhendo em seu país, em seu território, os imigrantes, tentando oferecer mercado, né, tentando formar essas pessoas para o mercado de trabalho, até porque a Itália ela foi devastada com a pandemia da Covid-19, então a gente tem aí uma necessidade de habitar novamente inúmeras cidades italianas que ficaram sem movimentação, a economia não gira mais naquele território porque a população ela foi dizimada durante a Covid. A gente via aquela infinidade de caixões, né, passando na televisão. Eu parei agora porque eu me dei conta que talvez a pandemia seja um tema abordado, né, durante a prova, durante o certame, no sentido de se falar em relação a algum tipo de trabalho que foi feito, né, para prevenir a contaminação em massa, né, para assegurar, né, a vida, o direito à vida, que é o direito humano primordial, fundamental, né, o direito à vida é um direito humano que está aí na declaração, que está na nossa Constituição, que está em todos os tratados internacionais. Então, vocês, né, pensem sobre isso, escrevam também, é importante a gente exercitar a escrita, como eu falei, para que a gente possa memorizar, tá certo? A gente tem aí um nome, né, o Karel Vazak, que propôs uma classificação em relação aos direitos humanos. Então, em 1979, né, houve essa conferência do Instituto Internacional de Direitos Humanos e Karel Vazak, que é esse nome, tá, importante, inspirado na Revolução Francesa, que é liberdade, igualdade e fraternidade, né, começou a definir os direitos humanos por gerações. Então, nós tivemos o de primeira geração que falava sobre a liberdade, ou que fala sobre a liberdade, né, que compreende os direitos civis, políticos e as liberdades clássicas. Lembrem, direitos civis e políticos estão numa categoria, direitos econômicos, sociais e culturais estão em outra categoria, tá certo? São todos direitos humanos fundamentais, mas que cada um está numa categoria. Então, a primeira geração seriam os direitos de liberdade, a segunda geração seriam os direitos de igualdade, que aí vem os direitos econômicos, sociais e culturais. O direito à igualdade, você tem direito a uma vida digna, com a remuneração decente, com uma jornada de trabalho também digna e apropriada para a função que você exerce. Você tem direito à convivência em sociedade, à convivência comunitária,
Você tem direito à igualdade em relação à sua cultura, né? Então, no nosso país, as pessoas dizem que é um país que abre portas para as diferentes culturas, que a gente tem realmente uma uma cultura. Nós temos uma cultura tão eclética que receber outras culturas no nosso país não é algo que nos deixa com tantas questões assim, né? Os italianos vieram, os portugueses vieram, os japoneses, especialmente São Paulo, aí vieram as etnias, vieram os grupos religiosos, né? Vieram os judeus, é, assim, e a gente tem sinagogas na maioria dos estados, a gente tem templos budistas, a gente só tem mais dificuldade de aceitar, né, as religiões de matriz africana, porque são as religiões que muito ou mais sofrem, né, com o preconceito, com a violência, né, com a forma das pessoas, né, do senso comum lidar com as religiões de matriz africana, mas entre grandes aspas, né, o nosso país ele tem aí realmente uma receptividade um tanto parece que mais maleável, né, a essas diferentes culturas, mas assim os colombianos estão trabalhando de forma extremamente precária no nosso país, né, os colombianos que aqui chegaram fugindo da crise econômica, né, fugindo dos cartéis de cocaína, estão aqui trabalhando horas a fio, com a remuneração ridícula, assim, centavos por dia de trabalho. Nós temos agora os venezuelanos também, agora que eu digo há uns 2 anos mais ou menos, que ficou mais forte essa questão da presença dos venezuelanos no nosso país, é, e eles continuam aí nos sinais, nas ruas, na, nos lugares públicos, né, fazendo a coleta, como eles chamam, né, pedindo, arrecadando recursos, né, dinheiro, valores para eles se manterem no nosso país. Então, a gente tem aí uma série de situações que remetem à crise, né, da imigração, à crise, a crise humanitária que nós estamos vivendo no mundo, né? E o nosso país está vivendo os reflexos dessa crise, tá certo? A terceira geração dos direitos humanos, são chamados de direitos de fraternidade, né? Que é o direito ao meio ambiente, equilibrado, né? Qualidade de vida, paz, autodeterminação dos povos e outros direitos difusos, que são direitos afins que se correlacionam, que têm a ver com essa questão do direito a uma qualidade de vida, do direito ao meio ambiente, do direito a um meio ambiente equilibrado, a uma forma de vida sustentável. Então, quando se fala em fraternidade, a gente tem que pensar que fraternidade tem a ver com o direito de se viver em coletividade, né? O direito de se viver de forma sustentável em grupos, como a gente vive, né? Nós vivemos em grupos, seja do nosso bairro, da nossa rua, da nossa família, da nossa escola, em todos os lugares que a gente vai, a gente forma um grupo, não é à toa que as redes sociais, a grande sacada das redes sociais foi permitir a formação de grupos, e as pessoas dizem assim, eu não aguento mais grupos no WhatsApp. Aí você para pensar, né, e faz assim, mas assim, em todos os lugares que a gente for, a gente está em um grupo. Nem que seja um grupo de 3 pessoas, né? Aquele grupo de 3 amigas que a gente tem, pronto. Nós estamos vivendo em grupos, né? Então, assim, viver, e aí pensar para além desse micro, né, do grupo pequeno, mas viver na coletividade. Então, viver e permitir a autodeterminação dos povos. O que é isso? Que o próprio povo se autodetermine, diga quem ele é. E não eu vou lá e chamo, determino que aquele povo é um povo não civilizado, é um povo selvagem, como as pessoas se referem aos indígenas, por exemplo. Tá certo? A terceira geração, desculpa, a quarta geração, né, que é a geração que diz respeito aos direitos como sendo os direitos tecnológicos.
tais como o direito à informação e o biodireito, que eu já tinha comentado um pouco mais atrás, né, na nossa aula, em relação aos direitos tecnológicos. A gente tem aí o direito a toda a evolução, e aí todas as pessoas deveriam ter esse mesmo direito, ter acesso, né, a tudo que foi criado, gerado, que que foi construído, tá certo? No nosso, na nossa, no nosso desenvolvimento enquanto sociedades, né, enquanto comunidades, principalmente falando em relação ao direito à biotecnologia, à evolução na medicina, né? É imoral, é absurdo, é insano as pessoas morrerem ainda por sarampo, por gripe, por diarreia, né, por desidratação, por não conhecerem os remédios para uma infecção intestinal, por exemplo, por não terem acesso a um soro caseiro, por não terem acesso a, a, a nenhum outro tipo de tratamento, né, que seja minimamente concebível, assim, não tem como a gente ter, né, ainda nos dias de hoje, esse tipo de doença, de mazela, né, no mundo, né? E aí eu falo no mundo porque não estou falando só em termos de Brasil. Como eu disse a vocês, tem umas questões que eu tinha colocado no material, e aí, como a gente tem tempo em relação a isso, porque a nossa aula hoje seria realmente para a gente apresentar até as gerações dos direitos humanos, que foi o ponto que a gente terminou na aula passada, na primeira parte, e aí agora a gente precisaria conversar, analisar, né, ver qual é o nível de vocês em relação às questões. Seria interessante se vocês pudessem responder, né, e interagir um pouquinho nesse momento, para que eu não ficasse só falando, 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 e até para a gente tirar dúvidas mesmo e pensar um pouquinho, mas espera aí, não seria isso, não seria aquilo? Enfim, fiquem à vontade, sintam-se à vontade, tá, para vocês conversarem, né, durante essa resolução aqui das questões, tá bom? Viviane, Oi. você passou ontem as questões, eu não consegui fazer. Não consegui fazer, não, não tive tempo para fazer. Aí Uhum. queria saber se a colega aí concorda, tipo, de você dar uns 5 minutinhos para a gente dar uma lida rápida e depois, para a gente poder até participar. O que que você acha? Por mim, tá ótimo, do jeito que vocês acharem melhor. Eu também não consegui responder. Aí vocês Pode ser. querem dar. São poucas questões, Kelinha e Flávia, só tem 5 questões aqui. Não, tem mais, temos 10. Mas a gente pode fazer, por exemplo, sei lá, faz as 3 primeiras, depois a gente faz mais 3, e aí eu pauso a gravação e a gente Vai resolve. responder, né? Vai respondendo, Pronto. tá bom? Boa ideia, tá ótimo. Abrir aqui o computador. Eu acho que eu estou pausando só a apresentação, não estou pausando a gravação. Não vai ter problema, não. Ainda está gravando. É, que eu estava aqui apertando pause, 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 e ainda estava gravando. Mas faz mal não, qualquer coisa quando o pessoal for assistir é só dar uma acelerada nesse momento.
E eu acho que a gente poderia ir respondendo junto, para não perder muito tempo também. Dá só uma lidinha aí e aí a gente já responde. Eu estou mexendo e vocês estão lendo na tela, né? Mas tá dando certo. Eu vou parar de mexer. Oxi. Pronto. Eu tinha conseguido pausar. Então vamos lá. Essa primeira é uma questão, eu não me lembro se ela é a OCP, porque eu peguei das provas específicas, mas eu também tinha algumas questões num caderno de questões. Mas, de todo jeito, a OCP ela tem esse estilo de pegar o que está, né, na letra da lei, tá certo? A Declaração Universal dos Direitos Humanos é como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade se esforce através do ensino e da educação por promover o respeito a esses direitos e liberdades e pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar o reconhecimento e a sua observância universal e efetiva tanto entre os povos dos próprios Estados-membros quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição. Assinala a alternativa que descreve de forma incorreta uma das proibições expressas na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ninguém será preso, detido ou exilado. Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. De todas essas, a que está incorreta, né, que a gente consegue... Ah, Maria, o fone de ouvido agora me deu um... De todas essas, a que está incorreta, né, que a gente consegue ver logo de cara, é assim, ninguém será preso, detido ou exilado. Como é que ninguém vai ser preso, minha gente? É isso. Se a grande maioria, né, dos países, ela adota a questão da justiça retributiva, né, de uma justiça penalista, né, que é por meio da prisão que as pessoas respondem pelas suas infrações. A gente poderia até olhar nas outras, né, o que poderia estar errado, mas realmente é a letra da lei, né? Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade, você não pode simplesmente ser privado do que é seu, submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, nem será mantido em escravidão ou servidão. Então, assim, as outras estão todas corretinhas, bem redondinhas, né, ao pé da letra da lei, tá certo? Uhum. Então, seria a letra A. Aqui é um outro texto, como eu disse, que fala, né, eles gostam muito de falar sobre as questões da crise, né, humanitária, e aí é interessante para a gente ver que ele sempre traz um textinho e depois pergunta realmente o que eles querem saber, né? O Brasil abriga hoje, isso aqui foi
em 2010, tá? Não são números novos. O Brasil abrigava cerca de 5 mil refugiados, colombianos e angolanos, quase metade dos estrangeiros com o status. É o que mostram dados atualizados do Comitê Nacional de Refugiados do Ministério da Justiça, obtidos pelo G1. O Ministério da Justiça, o Ministério Público, especialmente o Ministério Público do Trabalho, tem comissões específicas para tratar sobre refugiados, tá certo? Se vocês quiserem citar alguma coisa nesse sentido, porque são os órgãos da Justiça, do Ministério Público, né, e da Defensoria também, a OAB também tem, né, equipes específicas para trabalhar com refugiados, com tradutores, com antropólogos, né? Tem pessoas qualificadas, contratadas para trabalhar nesse aspecto, porque os refugiados, eles trazem um dilema muito maior para o direito brasileiro, que é a questão de ser julgado na nossa lei, porém, com os costumes deles, os costumes que eles trazem de sua cultura. E aí, no nosso país, existe um artigo na Constituição que diz que ninguém pode alegar a ignorância, né, ou seja, o desconhecimento da lei, tá certo? Ninguém pode alegar que não conhece a lei para não ser julgado pelo crime cometido. Então, a pessoa pode ser não alfabetizada, a pessoa pode ter, né, diversas questões aí, a não ser que seja uma pessoa com transtorno mental grave, e aí realmente não teria como responder por si, tá? Então, os refugiados trazem esses dilemas para o direito, e aí por isso existem várias comissões. Continuando, os números revelam que os pedidos de refúgio no país têm crescido exponencialmente ao longo dos anos. Aí ele fala aqui sobre os números, né, e pergunta, dentre as afirmativas a seguir, marque aquela que conceitua corretamente a condição de refugiado. Letra A, condição na qual o indivíduo conquista a titularidade de dupla ou tripla nacionalidade, sendo integrante de duas ou mais nações. Não. Esse aqui, no caso, seria as pessoas que têm mais de uma nacionalidade devido à sua origem biológica, ser descendente, por exemplo, se você é descendente de italiano, você pode ter a nacionalidade italiana e a brasileira, né? Se tiver nascido aqui e for descendente de italianos, por exemplo. Então, é a questão da multinacionalidade que nós podemos ter, tá? Letra B, cidadão retirante de um país por decreto de autoridade vigente, como pena ou castigo devido às ações de inconformismo político. Não. Isso aí é como se fosse exilado, né? Esse aqui é o conhecido exílio, né? Que é o que aconteceu. A gente lembra muito da ditadura, né? Então, pensa na ditadura que você lembra que é exílio. Indivíduo que não é titular de qualquer nacionalidade, ou seja, é uma pessoa que não é considerada nacional por qualquer estado constituído do planeta. Não. Esse aqui é o que chamam de apátrida, é uma pessoa que não tem nacionalidade. É o que aconteceu com o ator do Náufrago. Minha memória está ótima. Tem O nome tem do um filme. filme, tem um filme dele que ele está no terminal, né? Que ele está no terminal do aeroporto e ele não pode voltar para lugar nenhum porque o país dele, enquanto ele estava em trânsito, né? O país dele deixou de existir. E aí, Cracóvia, né, que ele falava. E aí, menina, eu lembro do nome do lugar e não lembro do nome do ator. Como é que pode? Ai, Deus. Mas é isso. Enfim, é um bom filme para a gente lembrar dessas questões também de imigração. Letra D. Migrante que deixa seu país natal para ir a outro com a intenção de morar e trabalhar por tempo determinado ou indeterminado, vivendo ilegalmente por uma melhor condição de vida e de trabalho com remunerações melhores. Você que é um imigrante ilegal, né? Ele não é um refugiado, ele é um imigrante ilegal. Muita gente faz isso nos Estados Unidos, né? Vai sem visto, fica trabalhando até acabar ou conseguindo o visto, a autorização para ficar no país, ou ser deportado, porque existe a figura também do deportado, né? O exilado é por questões políticas, o deportado é por ilegalidade no país, tá?
Uhum. E a letra E, a pessoa que necessita estar fora do país em função de fundado temor de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, opinião política, participação em grupos sociais ou devido a conflitos armados, violência generalizada e violação massiva dos direitos humanos. Que é o que acontece na Síria, né? O que está acontecendo na Ucrânia, as pessoas estão com verdadeiro pavor de permanecerem no país, né, de ficarem em seu país de origem. Então, nessas situações, né, o que aconteceu também com muitos africanos, né, em alguns países do continente africano, as pessoas também saem de seus países, né, e buscam refúgio em outros países. Os venezuelanos, né, pela crise econômica, os colombianos, pela questão, né, que eu já falei, né, do tráfico, dos cartéis. Então, é importante a gente lembrar desses países, desses povos, né, que estão buscando esses refúgios, para que a gente entenda qual é a figura do refugiado. Tem que ter essa parte aqui, do fundado temor de perseguição, né? E aí os motivos são os mais diversos, por raça, por religião, nacionalidade, tá? Opinião política, pela violência, pela guerra, né? Mas tem que ter um fundado temor de perseguição destes povos, tá certo? E aqui, assinale a alternativa correta de acordo com o contido na Declaração dos Direitos Humanos. Aqui a gente vai tentar encontrar a alternativa correta, tá certo? Porque na outra, a gente buscou a incorreta, tá? Então, toda pessoa tem direito ao repouso e aos lazeres, especialmente a uma limitação razoável da duração do trabalho e às férias periódicas pagas. Essa Pensei de aqui tá ok, fiquei né? da. Ficou em dúvida, né? Flavinho, tu tá me ouvindo? Tô ouvindo. Certo. Tu também ficou em dúvida nessa? Essa questão, ela tá estranha. É. Mas eu Ela também tem umas fiquei em dúvida. respostas. Quando eu fui responder, porque eu respondo antes de pegar o gabarito, né? Que eu fico procurando para poder argumentar com a questão, o que está certo ou errado. Mas vamos guardar a letra A, vamos ver. O casamento não pode ser celebrado sem o livre e pleno consentimento dos futuros esposos, salvo nos casos em que o contrário, for o costume de seu país de origem. Qual é o erro nessa daqui? O costume. A Declaração Universal dos Direitos Humanos não fala em consideração dos costumes, ela fala em respeito à autodeterminação dos povos. Porém, o que a declaração diz que tá? Então, assim, não é porque é o costume do meu país forçar uma mulher a se casar contra a vontade dela que na declaração estará aceito. É isso que está errado nessa questão. A declaração, ela não prega a igualdade, né? Então, como é que você prega a Sim. igualdade e você força uma pessoa a se casar? Tá? Igualdade de direitos e de deveres, as pessoas elas têm esse equilíbrio, né? Então, nos países signatários, você não pode alegar o costume do país para forçar uma pessoa a se casar. Ao Estado pertence a prioridade do direito de escolher o gênero de educação a dar aos filhos de seus jurisdicionados. Jurisdicionados aqueles que estão na jurisdição daquele Estado, né? Né, a quem pertence a prioridade de conduzir a educação dos seus filhos. Vocês lembram do ECA? Sim. Pais ou responsáveis, né? Exatamente. Não é o Estado quem determina como é que eu vou Não, educar meu filho, qual a escola que eu vou botar. Ele determina que eu tenho que colocar numa escola. Isso ele determina. isso. Mas ele não me diz como eu vou educar, tá certo? Então, assim, a religião do meu filho, a escola que ele vai estudar, não é do Estado essa prioridade. A prioridade é dos pais ou responsáveis. E letra E, ninguém será submetido à tortura, nem apenas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, salvo em tempo de guerra. Nem em tempo de guerra. É, isso. Porque mesmo em tempo de guerra, os direitos humanos eles têm que ser respeitados, porque senão a gente poderia cometer genocídios em tempos de guerra. Então, nem em tempos de guerra a gente pode submeter um ser humano a tratamento cruel ou degradante. Isso acontece? Acontece. Mas na declaração está dizendo que não pode, tá certo? Você Era, pulou, pulei? foi. É Pulei porque a, qual? é porque a certa é?
Não, a letra A é a correta. Tá. É a letra É, A, né? é, Sim. a letra A é porque eu fui falando e não voltei para dar a resposta, né? Ai, Deus do céu. E lá vai meu tripé caindo. Ai, meu Deus, eu já tenho sorte, meus tripés, tudinho cai comigo. Ai, Jesus. Enfim, dá tempo de fazer essa quatro. Sim, a letra A é a correta, gente. Lembra que eu disse, tá correta, mas vamos ver se tem uma mais correta, né? Porque a gente precisa ler a questão inteira para saber se está tudo ok. A letra A, ela realmente, ela tá correta, porque como eu disse, né, tá lá nos direitos sociais, né, que são direitos sociais, econômicos e culturais, né, naquela leva dos direitos humanos, né, que as pessoas têm direito a um trabalho com a razoabilidade das horas, o direito ao lazer, as férias remuneradas, a a Organização Internacional do Trabalho, ela tem tudo a ver com a ONU, ela tem tudo a ver com a Declaração dos Direitos Humanos, tá certo? Elas conversam, elas dialogam e elas convergem em seus preceitos, em seus princípios. Não podemos descolar uma da outra, tá? Então, assim, igual o Fórum Social Mundial, não aconteceu, né, várias vezes as edições do Fórum Social Mundial para falar do meio ambiente, então os direitos humanos, eles estão intrinsecamente ligados ao que se discute no fórum também, a pressão dos movimentos sociais, né, de instituições como o Greenpeace, por exemplo, é muito importante na definição dessas diretrizes, desses direcionamentos para discutir direitos humanos. A4. Eu vou lendo devagar, tá? Com base na Convenção sobre os Direitos da Criança, assinale a alternativa correta. A criança adotada em outro país não goza de salvaguardas e normas equivalentes às existentes em seu país de origem com relação à adoção, submetendo-se apenas ao do país de destino. Muito estranha. Vamos guardar. Os Estados partes da Convenção reconhecerão o direito das crianças à educação, comprometendo-se a tornar o ensino primário obrigatório e disponível gratuitamente, ao menos para a população carente. Não. A gente precisa lembrar do ECA quando fala dos direitos da criança, porque a Convenção sobre os Direitos da Criança é a grande mãe do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o ECA ele tem que estar de acordo com o que está escrito aqui, tá certo? Uhum. Os Estados partes da Convenção deverão estabelecer uma idade mínima ou idades mínimas para admissão em emprego de criança, nunca sendo inferior a 16 anos. Não. Aí a gente vai lá para o ECA, supletivo, como é que o ECA diz? Os Estados partes da Convenção deverão estabelecer uma idade mínima, antes da qual se presumirá que a criança não tem capacidade para infringir as leis penais, nunca sendo inferior a 18 anos. E a letra E, os Estados partes da Convenção comprometem-se a respeitar o direito à criança de preservar sua identidade, inclusive a nacionalidade, o nome e as relações familiares, de acordo com a lei, sem interferências ilícitas. Complicou, não foi? Deu Foi. uma complicadinha. Então, vamos lá. Na letra A, quando você fala de adoção, por exemplo, uma criança brasileira é adotada por um casal de italianos. A lei no Brasil, primeiro que para ter essa adoção, os dois países eles devem fazer parte dos tratados internacionais, senão não acontece, tá certo? Então, a adoção internacional, ela depende de que os países eles sejam signatários dos mesmos tratados. Jamais deixa eu ver, um país africano aí que não, ou não, deixa eu ver. Um vietnamita, acho que sim. Jamais um vietnamita adotaria um brasileiro legalmente no nosso país. É mais ou menos essa relação, tá certo? Uhum.
Então, assim, submetendo-se apenas ao país do destino, não. O país de origem também vai ter que ter a sua legislação respeitada na relação para adoção, tá? Na letra B, o ensino primário obrigatório não é apenas para a população carente, é para toda a população. O ensino primário gratuito, de qualidade, obrigatório, né? O ensino fundamental no nosso país, ele deve ser gratuito e deve ser de qualidade e ofertado para toda a população, tá? Independente é igual à saúde, o SUS é para todo mundo. O ensino público também é para todo mundo. A gente sabe que ele não consegue dar conta de todo mundo e muita gente que pode, né, e que prefere vai para escola privada, mas a escola pública ela deveria ser garantida para toda a população, tá certo? Ok. Na letra C, fala de 16 anos, mas a gente sabe que a partir de 14 anos, como estagiário, aprendiz, na condição de aprendiz, né, os adolescentes eles podem se inserir no mercado de trabalho. Então, se o ECA já diz isso, é porque lá na convenção também já está dizendo, tá certo? E aí o mesmo erro da letra C é o erro da letra D, que fala de 18 anos, né? E outra coisa, para infringir as leis penais, a partir criança infringe lei, que criança comete ato infracional, né? Ele só não é julgado pela lei penal, mas ele está infringindo uma lei penal, né? A partir de qualquer idade, se você comete um ato, um furto, um roubo, um homicídio, um estupro ou o que for, independente da sua idade, você está infringindo uma lei penal. Porém, você não vai ser julgado, né, na lei penal. No nosso país, as pessoas abaixo dos 18 anos são julgadas pelo ECA, utilizando o ECA como referência, né, e vai cumprir medida socioeducativa, que é outra relação. E a letra E, que é o que está correto, Essa D está toda errada. né? Então, aí a gente fica com a letra E, tá certo? Os Estados partes da Convenção comprometem-se a respeitar o direito da criança de preservar sua identidade, inclusive a nacionalidade, o nome e as relações familiares de acordo com a lei, sem interferências ilícitas, inclusive, né? As interferências, elas podem até acontecer de forma lícita, a depender da situação muito específica, mas o direito à identidade a criança tem desde que nasce. A gente já deve sair da maternidade com a certidão de nascimento do bebê, né? Então, assim, o direito à identidade, da sua classificação, como a gente chama, né? A pessoa vai ter um nome, vai ter o nome dos pais, o nome dos avós, o lugar de nascimento, né? Um número de CPF, que agora as crianças também já devem sair da maternidade com CPF, ou logo em seguida providenciar um CPF, para que tenha acesso aos serviços de saúde, tá certo? Então, eu vou parar aqui. Querem fazer às 5 ou vocês prometem que vão fazer das 5 a 10? Vamos fazer. Mas se você quiser também. Diz aí, Flavinha, tá muito cansada? Eita, o áudio chega falhou agora. Tô ouvindo nada. Tá cortando, Flavinha. Vamos fazer às 5, então, para ficar no número ímpar? Gente, eu Tá não estou certo? ouvindo. Agora eu lhe ouvi. Você me ouviu? Agora sim. Pronto, agora deu certo. É que teu áudio estava travando. Aí eu estava dizendo, vamos fazer às 5 para não parar no número par, vamos parar no número ímpar. Aí a gente Vamos. termina a aula, tá certo? Aí vocês fazem das 6 a 10 e eu vou. Eu não posso prometer, minha gente, eu tô tão. Ave Maria, tão sem vergonha com minhas promessas, mas quarta-feira a gente tem aula de novo, né, sobre o Sinase, e aí até o final da semana eu tento mandar mais questões para vocês irem se divertindo, tá certo? Ok. A educação em direitos humanos é compreendida como um processo sistemático e multidimensional que orienta a formação do sujeito de direitos nessa perspectiva, que orienta a formação do sujeito de direitos, desculpa. Nessa perspectiva, não é correto afirmar que a educação em direitos humanos, ele está dizendo aí o quê? Que não é correto, né? Ele quer a incorreta. Aí vocês vão e marcam na questão bem grande, incorreta. Porque senão, o que que acontece?
A gente pula o não, e aí a gente vai atrás do que é certo afirmar, tá bom? Mas aí ele quer o que não é correto. Letra A. Está imbricada no conceito de educação para uma cultura democrática. A educação em direitos humanos, certo? Uhum. Letra B. Tem como objetivo fortalecer o respeito aos direitos humanos e liberdades fundamentais. Ok. Letra C. Intenciona promover o pleno desenvolvimento da personalidade e dignidade humana. Letra D. Tem como estratégia o desenvolvimento de processos metodológicos centralizados e de construção individual, utilizando linguagens e materiais didáticos contextualizados. E letra E, objetivo construir, promover e manter a paz. O que vocês acham? Eu fico procurando a mais absurda. É o pior que nessa nem tem uma tão absurda, né? Que todas estão assim, até que né? Que a pegadinha tá nisso, né? A gente acha que, gente, o que foi isso? A Eu minha, a acho minha tela que saiu. Eu iria de D. Tu acha que é a E, Kelinha? sei lá, é porque quando bota esse negócio muito cheio de coisa contextualizada, de dado e tal, eu tô na dúvida, sei lá, tá meio estranho esse negócio. É a letra D, que é processos metodológicos centralizados e de construção individual, né? Você não consegue promover a educação em direitos humanos se você fala individualização, né? Pronto, Da eu fui construção do também nessa conhecimento. base. É, Quando a gente vai ler algumas coisas, eles falam muito do coletivo, né? é. Porque trabalhar direitos humanos é trabalhar sempre a diversidade, né? Sim. Então você tem que ter processos metodológicos que eles sejam construcionistas. E como é que você é construcionista se você já vem com algo engessado, centralizado, mais, digamos assim, colocado numa caixinha, né? E você não sai daquela caixinha. Então, quando se fala em direitos humanos, a gente fala no respeito à igualdade, né, e na questão da fraternidade, respeito aos povos, você tem que trabalhar a educação da forma mais diversa possível. Então, a gente tem, hoje em dia, os estudos a respeito da história, né, dos países africanos, das origens das nossas etnias, dos povos que a gente tem no nosso país, então a gente não tem como ter esse estudo dessa forma. A pegadinha é que ele depois, no final, ele coloca, utilizando linguagens e materiais didáticos contextualizados, né? Aí você vai dar um nó na cabeça. Mas, assim, se falou em promover a paz, se falou em dignidade da pessoa humana, se falou que, na verdade, eles usam agora só dignidade humana, né? Que a pessoa humana é redundante, né? A pessoa é humano, não existe pessoa que não seja humana, né? É porque tem a história da noção da pessoa jurídica, né? No nosso direito, mas geralmente se fala na dignidade humana, tá certo? Então, se falar liberdades fundamentais, direitos fundamentais, cultura democrática, esses nomes que sempre remetem, né, à democracia, direitos humanos não podem existir sem o que a gente conhece como sistemas políticos hoje, né, sem a democracia, por exemplo. Você não tem como respeitar direitos humanos sem que sejam em países, em estados democráticos, tá? Então, assim, falar em democracia também é uma das grandes sacadas para você lembrar, né, a respeito dos direitos humanos. Porque, por exemplo, mesmo países que se dizem socialistas, comunistas, eles acabaram tendendo para os regimes totalitários. E quando você é totalitário, você não respeita as liberdades. E aí, não respeitando as liberdades, você não respeita direitos humanos. Então, a gente tem que sempre ter em mente, né, essas informações muito casadas, muito vinculadas, para que a gente possa entender como é que se formulam os direitos humanos e como é que se dá como é que se dão esses processos, tá certo?
Meninas, são 9h40, a gente fica por aqui hoje. Meninos também que forem assistir a aula, eu vou encerrar a gravação por aqui. Nós ficamos com essa segunda parte de direitos humanos. Na próxima aula a gente fala sobre tratados internacionais, vai trazer um resumão e eu trago mais questões também para a gente exercitar, tá bom? E até quarta-feira, que é a nossa próxima aula sobre o SINASE, a gente vai continuar a SINASE e tentar também ver se eu trago mais algumas questões, tá certo? Aí eu passo o material sobre o SINASE para vocês, já passo o material completo. Muito boa Tá noite. joia. Boa noite, gente. Espero que Obrigada. vocês tenham gostado, que fique todo mundo bem. Obrigada, meninas. Boa noite.